Muito bom dia a todos os presentes, a galeria, aqueles que se encontram aqui também nas cadeiras reservadas. Nós faremos a abertura na manhã de hoje, 22 de junho, da 9ª reunião da Comissão Especial de Inquérito que investiga possíveis irregularidades do convênio celebrado entre Prefeitura Municipal de São José dos Campos e a entidade Instituto Mamulengo Social. São apenas um breve resumo dessa Comissão Especial de Inquérito, dessas reuniões que se realizam. São mais de 14 mil documentos, foram ouvidos diversos ex-trabalhadores do sindicato, membros do sindicato, presidente do Instituto, diretor financeiro, gestor de contratos da Prefeitura Municipal de São José dos Campos, à época dos fatos. O vereador Fernando Petiti manda juntar um documento do qual diz que não pode estar presente por estar com o cumprimento de uma agenda externa. Também a vereadora Amélia Naomi esteve até esse momento aqui, mas, como sabemos, a vereadora Amélia está convalescendo de um problema de saúde e não pôde continuar aqui. Mas se encontram aqui os vereadores Robertinho da Padaria, que nós agradecemos pela presença, ilustre vereador, professor Calazans Camargo, e com o quórum já suficiente para darmos início a esta primeira reunião. Nós estamos recebendo, já se encontra aqui sentado à nossa esquerda, a senhora Brígida Aparecida Campbell Costa Mendes, né? A senhora Brígida foi funcionária à época responsável pelo trabalho que se realizou com referência ao Instituto Mamulengo. Ela vai fazer uma apresentação pessoal e também dizendo o que ela fazia à época e quais as providências que ela tomou com relação a essa questão do Instituto Mamulengos. Nós temos por missão fazer a leitura da advertência aos ouvidos pela Comissão Especial de Inquérito. Senhora Brígida Aparecida Campbell Costa Mendes, para seu conhecimento, essa Comissão Especial de Inquérito foi criada para apurar possíveis irregularidades ocorridas no convênio celebrado entre a Prefeitura de São José dos Campos e a entidade Instituto Mamulengo Social. Por força da legislação em vigor, as comissões de inquérito gozam das mesmas prerrogativas das autoridades judiciárias. Desta forma, a senhora está aqui hoje por deliberação desta comissão de vereadores, na qualidade de testemunha dos fatos ocorridos, ficando desde já ciente de que não é obrigada a responder às perguntas sobre fatos que não sejam de seu conhecimento. No entanto, fica a senhora alertada de que não poderá faltar com a verdade para essa comissão, sob pena de arcar com as implicações de ordem legal. A senhora está ciente disso? Sim. Portanto, então, nós passaremos, então, a oitiva da senhora Brígida, né? Esse presidente, já iniciando a sua oitiva, deixe a senhora à vontade para, num primeiro momento, fazer colocações a respeito de como atuava a época, como funcionava a entidade. Então, a senhora tem a palavra e fique à vontade. Muito obrigado pela sua presença na manhã de hoje aqui. Agradeço. Eu estava numa outra escola, a primeira experiência como orientadora, e antes de terminar o tempo, em julho de 2004, eu fui convidada para trabalhar nessa escola. Então, terminando o meu tempo na escola anterior, em julho fui para lá. Essa escola ainda não tinha sido inaugurada. Em julho, juntamente com os funcionários, com os mamulengos, nós fomos preparando o ambiente para acolher as crianças que iniciaram o final de julho. Permaneci um semestre de 2004 e saí no final de 2006. Eu participei de toda a implementação, de toda a acolhida às famílias, às crianças. E, quando fui convidada a trabalhar nessa escola como orientadora, pela prefeitura da época, pela Secretaria de Educação,
O foco era como equipe de apoio na parte pedagógica, dando formação para os educadores, professores da época, e para levar a proposta da rede nessa escola conveniada. Muito obrigado. A senhora acompanhou a execução do contrato com a Mamulengos? Não, a gente não tinha acesso a isso. Quando a gente foi para lá, ele já tinha um ganho, né? Porque foi assim, feita uma escolha. Com certeza, muitas outras entidades concorreram, né? Pleitearam isso. Quando eu cheguei lá, já estava tudo certo. Já estava assim, já havia pessoas. Eu fui lá mais mesmo para fazer um trabalho relacionado à formação e acompanhamento. Eu não cheguei a ver contrato. O que eu sabia é que existia uma verba X, que eu não me lembro o valor, como qualquer SECOI, como qualquer creche conveniada, destinada para cada criança. E isso se revertia para pagamentos de funcionários, etc. Sobre a questão dos recursos que foram liberados para a entidade, a senhora sabe se esses recursos, chegou ao seu conhecimento que esses recursos foram recebidos e não houve prestação de contas? O que a senhora sabe? O que a senhora ouviu dizer à época a respeito desta prestação de contas? O que ocorreu com a entidade que não teve, vamos dizer, segmento nos seus serviços? Então, nesse primeiro 2 anos e meio, a gente tinha muito trabalho, um grupo de funcionários muito bons, funcionários que eram abertos à aprendizagem, funcionários que acolhiam muito bem a comunidade. Eu ficava com a parte do infantil, com mais de 500 crianças, e trabalhando na liderança deste grupo. O que a gente percebia, como qualquer outra escola, a gente não tinha tudo, claro. Muitas coisas a gente tinha que estar investindo, usava os materiais não estruturados. A prefeitura enviava algumas coisas também, alguns materiais, porque o prédio é da prefeitura, né? Diferente dos SECOIs, no qual as entidades se organizam com tudo. O que eu percebi? Eu vou contar um fato que eu me lembro. Eu já estava quase de saída, foi em 2006. Um dos funcionários havia me dito que o salário estava um pouco atrasado. E a gente ouviu um burburinho, né, funcionários falando que... Mas não era um mês, era mais ou menos uma semana, se eu não me recordo. E aí, então, eu comuniquei, na época, a Secretaria de Educação, e depois, no dia seguinte, o Flaunício veio estar conversando comigo e foi regularizado. Naquele início, eu acredito que não tinha tantas dificuldades, né? Então, eu não presenciava muita coisa. O que eu percebi foi... A única vez que eu intervi foi numa ligação para saber, olha, os funcionários não receberam, aconteceu algum problema, tal, mas depois, logo em seguida, receberam. Agora, eu não sei, depois que eu saí, ainda ficaram mais 2 anos, se não me falha a memória, fiquei sabendo há pouco, como é que foi isso. Mas é a única vez que eu intervi, mas sem saber quanto eles ganhavam, nada, não sabia, era só isso. A entidade dava indícios de que abandonaria a unidade de educação infantil? Ela dava indícios em algum momento? Até não. Nesse momento, não. Nesse momento, não, porque havia uma dirigente, na época, ela saiu, entrou uma outra dirigente, eles estavam cheios de expectativas. Eu saí num tempo que as coisas estavam caminhando, né? Que, claro, tinha suas dificuldades, desafios, mas eu não cheguei a pegar essa fase de desinteresse, de algo que, de repente, estivesse com dificuldade maior. Eu saí, ele estava funcionando normalmente, né? Então, eu não peguei essa época. Muito bem. Vereador Robertinho, eu deixo a palavra com Vossa Excelência para que possa também fazer indagações à senhora Brígida Aparecida. Bom dia, Brígida, bom dia. Bom dia a todos. As perguntas acabam baseando quase que em todas, né, as dúvidas que a gente tem. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quando houve esse rompimento, né, da prefeitura, esse contrato, como funcionava após o rompimento desse contrato? Você sabe me dizer como que você já não estava mais? Como é que após o rompimento do contrato? Então, eu não estava. O que acontece? Eu e mais uma orientadora, né? Eram 2, uma responsável pelo berçário e outra pelo infantil. Nós não éramos chamados de equipe de liderança, nem equipe gestora, nós éramos chamados de equipe de apoio, porque até então quem era o dirigente era da entidade.
É diferente hoje de uma escola que eu estou, que a diretora é da rede também, e a gente tem assim mais acesso, conversamos tudo relacionado à escola. Lá era diferente, eu era uma equipe de apoio. Eu não era da equipe gestora, eu era a equipe de apoio pedagógico. Né? Então, eu respondia para as questões pedagógicas. Então, eu não conseguiria responder para vocês, né, por conta que eu não estava. Né? Depois de 2 anos que eles saíram. Então, aí, outras pessoas assumiram. Quando eu saí, no tempo, entrou uma outra pessoa também, uma outra profissional, concursada da rede municipal como orientadora para trabalhar. Então, eu creio que eu não tenho essa informação. Mas até então, nesse rompimento, você ainda estava lá. Você, assim, quem que é que respondia pela entidade? Você saberia dizer? Quem que... No tempo, em 2006? Até onde eu saí? Então, teve uma época... Então, o responsável, de início, era o Flaunísio, né, que era o presidente. Aí, depois, quem era a dirigente da entidade, que funciona como diretora, era a Vera, depois entrou uma outra pessoa, a Silmara. Quando eu saí, era a Silmara. Depois, me parece que também ela saiu, entrou uma outra pessoa. Então, você também não sabe, né, mais da parte pedagógica, você não saberia responder com relação à aplicação de recursos, se era o suficiente para o plano de trabalho deles. Da entidade também não sabia responder, então, nesse caso. Não sei, porque era um valor destinado para cada criança. Eram 832 crianças. Era uma creche que é a segunda maior do Brasil. 832 crianças, no total, eles tinham um valor para cada. Mas é claro que quantos funcionários, né? Quantas pessoas trabalhavam lá? Então, na parte de gestão, você não teve nenhuma participação? Nenhuma participação, porque eu não tinha acesso mesmo. Eu não participava das reuniões com eles, porque eu não era da equipe de liderança com eles. Entende? Realmente, quando você fala em 832 crianças, a gente verifica que a gestão de uma unidade é muito difícil, né, para se fazer uma gestão, tanto no campo pedagógico como administrativo. Né, eu acho que o ideal seria, no máximo, 250, 300 crianças. Né. É como sala de aula, né, que você tem 35 alunos, uma coisa extremamente difícil de ser trabalhada. Vereador Calazans, por favor. Bom dia a todos. Bom dia. Bom, então, justamente nessa questão, no período que você esteve lá e vivenciou todas as atividades da creche, na sua opinião, a entidade tinha capacidade pedagógica para atender essas mais de 800 crianças? Ela dava conta do recado? Tinha essa capacidade? Conseguia? Olha, foi um desafio. Mas, no início, o que acontece? A gente teve a felicidade de ter ótimos profissionais abertos à aprendizagem, e que a gente falava muito da acolhida às famílias. Né? É claro, numa escola menor, as dificuldades são menores, né? A escala de dificuldades é menores. E nós tivemos a implementação, e eu acho que foi um tempo muito bom. No primeiro ano foi um tempo muito bom, né? Até teve uma repercussão até na mídia do trabalho. Foi um trabalho muito bom. Mas, com o tempo, eu acredito que as coisas foram, né, sendo dificultando. Mas, no tempo que eu estava lá, a gente ainda conseguia. Por quê? Porque eu acredito também que tem um Deus, né, que sempre nos guiou, e eram 832 crianças que se alimentavam naquele espaço, que brincavam naquele espaço e que precisavam daquele espaço. Claro, se fosse escolas, umas 2 ou 3 creches, era bem melhor. Né? Mas eu acredito que até para a entidade da época, ter mantido isso era difícil. E para nós também, os professores trabalhavam período integral, os educadores também. De manhã dava aula numa sala e à tarde em outra sala, mas fazia de tudo para favorecer o brincar e a acolhida. Então, assim, funcionava. Claro, os desafios eram maiores, era mais mães para eu atender, não é verdade? Mas o número de criança por sala era igual a toda a classe de qualquer escola, seja uma escola menor ou maior. Então, não era o número... Por sala, tinha o número correto, só que no montante, eram muitas crianças. Então, assim, pedagogicamente falando, eu acho que a gente não deixou a desejar. Não por mim, estou falando, mas por toda a abertura dos funcionários, de toda a abertura que eles tinham de aprender. A gente ficava quase assim... Era das 5 às 7, depois do horário de trabalho, eles tinham formação, às segundas e terças-feiras, para poder colocar na prática.
E eles tinham uma boa acolhida mesmo. São poucos que saíram por algum motivo, assim, mas a maioria permaneceu. E eu, pedagogicamente falando, não tínhamos muitos problemas. Não. Mas é claro que se fosse creches menores, seria mais fácil. Certo. Até uma pergunta importante, porque a gente sabe que ocorreram prejuízos de recebimento de encargos, etc., e os funcionários ali sempre foram assim muito eficientes, né, no desempenho das suas funções, que a gente tem observado aqui nas oitivas que estamos fazendo. Agora, uma outra pergunta importante. Nesse período que a senhora esteve lá, o senhor ouviu dizer, ou sabe se havia algum indício de desvio na aplicação de recursos que possa até ter gerado esses problemas todos? Olha, eu não sei. Porque a gente sabe que existia uma verba por criança, e eu não sei até o que eles tinham que fazer com esse valor. Entendeu? Porque se tinha que pagar tantos funcionários, né, eu não sei se eles conseguiam administrar tudo isso. Então, eu não sei se tinha desvio. Né? Não sei. Naquele momento, até disse que teve um fato que atrasou o pagamento. E eu entrei em contato com a minha chefia direta, né, porque eles não queríamos que eles ficassem descontentes sem ganhar a receber. Né? Mas eu não tenho, assim, não posso falar para você que eu tenho certeza, porque eu não sei. Primeiro, porque eu não tinha direito a ver balancetes. Eu não tinha direito a ver por quê. Eu era uma equipe de apoio. Então, não sei nem o que o valor era destinado para pagamento. Tá, ok. Muito obrigado. A senhora falou sobre uma tal de Vera, que se referiu, era a Vera Lúcia Ferreira Souza, a senhora se lembra? Eu não lembro o sobrenome dela. Ai, Vera... É uma que começou, ela fez um trabalho no início com a gente. Sim. Ela ficou por volta de 1 ano e pouco, depois já entrou outra pessoa. Ela já era do Instituto Mamulengo Social. Já era do Instituto. Tinha uma equipe do Instituto, ela já participava. Ela também tinha pedagogia, ela era também pedagoga e ficava com a parte como dirigente. Ok. Muito obrigado, viu, pela sua presença. Ficamos muito gratos, nós, vereadores, aqui, pelas suas considerações. E agradecemos imensamente e tenha um bom dia. Bom dia, eu que obrigado. agradeço. Passaremos, então, à oitiva de uma nova testemunha. Anadir Machado, é isso? É isso? Anadir Machado. Também presente. Muito obrigado pela sua presença. Muito bom dia. Nós temos uma advertência que comumente a gente faz para todos aqueles que estão presentes, né? Ouvidos pela comissão. A senhora Anadir Machado, para seu conhecimento, essa comissão especial de inquérito foi criada para apurar supostas irregularidades ocorridas no convênio celebrado entre a Prefeitura e o Instituto Mamulengo Social. Por força da legislação em vigor, as comissões de inquérito gozam das mesmas prerrogativas das autoridades judiciárias. Dessa forma, a senhora está aqui hoje por deliberação dessa comissão na qualidade de testemunha dos fatos ocorridos, ficando desde já ciente que não é obrigada a responder perguntas sobre fatos que não sejam do seu conhecimento. No entanto, fica a senhora alertada que não poderá faltar com a verdade para essa comissão, sob pena de arcar com as responsabilidades e implicações legais. A senhora está ciente disso. Muito obrigado novamente pela sua presença. E nós, dentro do que foi proposto, nós temos algumas indagações, mas antes gostaria de deixar a senhora à vontade para dizer quanto tempo a senhora trabalha ou trabalhou na Prefeitura Municipal, funcionária pública, qual foi sua função à época no Instituto, enfim, quais as considerações que a senhora podia trazer para nós, para que nós pudéssemos aqui robustecer esse conteúdo para que nós possamos ter um relatório final, até falando um pouco, se a senhora tem conhecimento sobre o número de funcionários na época, qual era a sua função. A senhora trabalhava junto com a senhora Brígida, na época, Campbell. Fique à vontade. Os microfones, por favor. Muito obrigado. Bom dia, né, para todos os presentes. Aí, o que eu tenho assim, para colocar é que eu passei por um processo, né, de escolha e assumi, em maio de 2005, a orientação pedagógica das crianças do berçário, dos funcionários do berçário nessa instituição. E eu trabalhei lá até setembro de 2010. Tá? Então, foi de maio, na verdade, eu iniciei lá a partir de 2 de maio de 2005,
até setembro de 2010. O trabalho, ele era efetivamente, o meu trabalho lá pedagógico, formação de funcionários e dos professores que trabalhavam diretamente com as crianças, e esse atendimento às famílias, todo ligado ao pedagógico da escola. E o meu atendimento, a Brígida, na época, ficava com o setor dos infantis, que eram as crianças de 3 a 6 anos, e eu ficava com os berçários, que eram as crianças a partir de 3 meses até os 3 anos de idade. Então, o meu trabalho lá era exclusivamente pedagógico, de formação de professores e funcionários ligados à sala de aula, porque assim os demais funcionários a gente até fazia uma ou outra formação, mas o nosso foco era pedagógico mesmo. Tá? A senhora não tinha, então, nenhum contato com a direção sobre a questão contratual, vamos dizer, os recebimentos, os pagamentos, o fato de que muitos ex-funcionários, a senhora teve conhecimento que muitos ex-funcionários estão até hoje na Justiça Trabalhista em busca dos seus direitos trabalhistas? A senhora tem acompanhado? Não, sim, eu tenho, porque a gente acompanha, né, pela mídia, Face e tal, então eu sei que tem esse processo aí acontecendo. Mas na época, realmente, o nosso enfoque de trabalho era pedagógico. Administrativamente, a gente não tinha contato, a gente só sabia assim, o conhecimento, quando eu fui para lá, que a prefeitura repassava uma verba por cada criança matriculada. Que, assim, não me lembro exatamente qual era o valor agora, no momento que já se passaram uns 10 anos. Né? Na área da senhora, quantas crianças aproximadamente tinha? Então, era uma média de 300 crianças o berçário. Berçário. Isso só vai as crianças de 0 a... Era a partir de 3 meses até 3 anos de idade. De 3 meses a 3 anos. Então, era uma média de 300 e a crianças. Senhora, quantos funcionários do Instituto Mamulengos funcionavam nesse setor especificamente? Olha, no meu setor, os funcionários, eu acho que tinha uma média de 55, mais ou menos. Eu acho que eram uns 55 funcionários. Eu só não me lembro se nos 55 estavam inclusos os estagiários que a prefeitura mandava. A senhora não tem conhecimento do porquê do rompimento do contrato com a... Então, na época que eu trabalhei lá, assim, a gente funcionava muito bem. Eu falo assim que foi até, né, particularmente, foi uma experiência excelente, maravilhosa para a minha vida. Eu aprendi muito com aqueles funcionários. Eu falo que eu saí de sala de aula e assumi lá. Né? Então, eu tinha uma experiência de sala de aula e assumi lá. Eu falo que foi um presente de Deus para a minha vida enquanto formação de pessoas. Eu falei, eu acho que eu fui mais formada do que formei, porque nessa formação, né, de pessoas e assim, eles eram extremamente comprometidos, aquele pessoal. Tanto é que a gente fazia formação à noite, depois do horário de trabalho, e os funcionários ficavam lá com a gente para fazer essa formação à noite. Quantos funcionários da prefeitura atuavam lá nesse local como apoio? Olha, na época, a gente tinha, acho que mais da prefeitura direto, que era funcionário mesmo, era eu e a Brígida, né, porque a gente era um funcionário meio, entre aspas, emprestado lá para atuar na instituição, e estagiários, olha, chegou a ter uma média de uns 60 estagiários atuando lá dentro na nossa época. Certo. Quando você chegou até o final, quando a entidade entregou? Não, eu saí um pouquinho antes. Entendeu? Eu saí até na época que eles começaram a se juntar para requerer os direitos deles, entendeu? Começaram lá as primeiras. Foi naquele período que eu saí. Perfeito. Foi bem naquele período assim de greve, e até assim a gente pedia, porque como atuava com crianças muito pequenas, aí eu pedia para eles, olha, monta uma comissão, porque a gente precisa de vocês aqui dentro. Eles chegaram a paralisar o serviço. Então, bem no finalzinho, já nos 2 últimos meses que eu estava lá, eu lembro de uma paralisação dessa comissão, não que a creche parou. Tá. A creche funcionou normalmente, e aí tirou-se uma comissão. O motivo da paralisação, qual foi? Então, eles estavam alegando pagamento de férias, era alguma coisa assim. Como a gente não tinha acesso a essa parte administrativa, então a gente apoiava nesse sentido, olha, o que é de direito vai atrás do direito, mas e por outro lado eles colaboravam muito, porque eu falei, eles montaram uma comissão, a creche continuou funcionando, não houve nenhum dia de paralisação. Não chegou ao seu conhecimento que a prefeitura fazia os repasses? A prefeitura fazia os repasses normalmente, então, atrasava os repasses? O que a gente sabia é que os repasses, eles tinham que fazer a prestação de contas mensalmente, tinha lá uma data que eu não me lembro agora. Eu me lembro que, uma vez por mês, a supervisão escolar ia comigo e a gente checava todas as cadernetas de chamada.
todas elas. Porque teve um período que eu fiquei sozinha lá, a Brígida saiu, até que chegasse uma outra pessoa. Então, por quê? Porque tinha que estar a criança matriculada, porque a verba era ligada. A criança, o valor era cada criança. Era repassada por número de crianças. Então, se a creche atendia, na época, não sei, 850 crianças, ia repassar o valor de X pelo número de crianças. Perfeito. Muito obrigado, vereador Robertinho. Só uma dúvida que eu quero tirar. Nesse tempo que você ficou lá, foi o tempo que teve o rompimento do contrato, né? Você chegou a pegar essa época? Não peguei. Eu saí antes desse rompimento de contrato. Antes do rompimento? Foi. Eu saí antes. Entendi. Na época que eu saí, foi então, a época que você ficou, quem que era o diretor? Era quem que desde o começo até você saiu? Então, a pessoa que eu me lembro, porque eu não tinha muito contato, até porque eu falo assim, num lugar com aquele monte de criança, a gente trabalhava demais e a gente nem tinha muito acesso mesmo ao pessoal. Eu me lembro do Flaunísio. Tá, que, então, como presidente, não me lembro assim, muito de outra pessoa. O tempo que você ficou, então, não teve, você quase não pegou essa questão de reclamação de pagamento que começou? Não chegou a pegar. Assim, no finalzinho que eu me lembro que eu falei, né, a gente conversava assim, monta uma comissão para vocês, né? Mas assim, aí eu fiquei mais uns 2 meses lá e saí e fui para uma outra unidade. Você não tinha nenhum boato de conversa que de repente o repasse da prefeitura estava vindo, não estava vindo, ou era o suficiente ou insuficiente para poder realmente manter toda a estrutura da creche? Não tinha nada disso? Não tinha. Estava tudo... Não, até porque assim, eu acho que também os funcionários não tinham esse conhecimento e porque a gente não tinha acesso ao pessoal que era administrativo, a gente não tinha esse tipo de conversa, né? Porque assim, a gente, como o nosso trabalho era muito focado na formação mesmo dos funcionários lá, a gente não tinha esse acesso de conversar. Não me lembro de nenhuma reunião junto com o pessoal, ou conversando. Não. E era muito criança, né? 800 crianças. Na minha época, eu estava lá, eram 850 crianças. E conseguia, sim, fazer um trabalho... Bom, essa parte pedagógica era um trabalho era suficiente para fazer? Muito legal, muito bom. A gente não tinha verba para comprar coisas e tal. Aí era assim, era construção. O pessoal era mão na massa de construir desde livrinhos para as crianças até material, brinquedo e tudo, de sucata. A gente não tinha verba para nada, não. Não existia essa verba para compra de material, não. Era material construído que era repassado pela prefeitura. Ok. A senhora chegou, ao final, a saber que o Tribunal de Contas fez apontamentos quanto à questão da Prefeitura Municipal ter feito repasses de forma irregular, a senhora teve conhecimento disso, que não fez, vamos dizer, entre aspas, a lição de casa com referência à relação com a entidade, a senhora teve conhecimento disso? Não, nenhum conhecimento. Então, tá bom. Muito obrigado, viu? Obrigada. O vereador Calazans não tinha nenhuma pergunta, como disse, e agradeço muito a sua presença, sua simpatia, e muito obrigado por estar aqui hoje. Muito obrigado. Nós passaremos a oitiva de uma nova testemunha na SEI do Mamulengos, que estamos aqui reunidos na manhã de hoje, para dar continuidade às indagações. Hoje nós ouvimos 2 funcionárias da Prefeitura Municipal, que à época atuavam, né, diretamente na comissão. Pedi à senhora Ana, por favor, Baltazar, que possa trazer o nome da próxima pessoa que será ouvida. Nós temos aqui presente a senhora Ana Lúcia Espírito Santo Frige, né? Uma pessoa que eu já conheço também pelo seu trabalho, seu desempenho aqui na cidade de São José dos Campos, né? Da Secretaria de Desenvolvimento Social, né? Cabe-nos aqui fazer as seguintes indagações e advertências quanto aos ouvidos pela comissão. A senhora Ana Lúcia, para seu conhecimento, essa comissão de inquérito foi criada para apurar supostas irregularidades ocorridas entre o Instituto Mamulengo e a Prefeitura Municipal de São José dos Campos. Por força da legislação, as comissões gozam das prerrogativas das autoridades
Dessa forma, a senhora está aqui hoje por deliberação dessa comissão, na qualidade de testemunha dos fatos ocorridos, ficando desde já ciente que não é obrigada a responder a perguntas sobre fatos que não sejam de seu conhecimento. No entanto, fica alertada que não poderá faltar com a verdade para essa comissão, sob pena das implicações legais. Dona Ana Lúcia, nesse primeiro momento, os agradecimentos pela sua presença aqui hoje, sua disponibilidade, e gostaríamos que a senhora explanasse um pouco sobre essa questão de funcionamento do Instituto Mamulengos à época, o que a senhora sabe a respeito, principalmente se puder trazer à tona, trazer à baila alguns questionamentos que foram feitos quanto, principalmente, ao final do convênio entre o Instituto Mamulengos e a Prefeitura Municipal de São José dos Campos. Fique à vontade. Obrigado. Bom dia a todos e a todas. Primeiramente, quero dizer que tenho 24 anos de prefeitura, dia 1º agora, completarei 25 anos. E esse convênio que foi feito pela Secretaria de Desenvolvimento Social, tinham 2 projetos na época, que era o Sonho de Criança. A senhora se lembra o período? Acho que é 2004, 2003. Aproximadamente, a partir de 2004, se eu não me estou equivocada. Então, infelizmente, não sei dizer porque saí antes deste término, né? Mas acredito eu que este convênio que foi firmado com a Secretaria de Desenvolvimento Social, mais o Instituto Mamulengos, na época eu era coordenadora das unidades de acolhimento, abrigos, que atendia adolescentes, tanto feminino quanto masculino. Eu era responsável pelo abrigo municipal masculino. Tinha outra coordenadora do feminino. E todo o sistema de conveniamento passava por uma equipe da Secretaria de Desenvolvimento Social, onde era previsto um repasse. E qual que era esse repasse? Para a contratação dos educadores. Esses educadores eram pagos com a verba que a Secretaria destinava para a contratação deles. Ou seja, todo o sistema de contratação era dos mamulengos. A prefeitura tinha esse serviço, até hoje continua com a par, só que hoje 100%. Então, lá era o sistema, hoje a par integralmente recebe, ela tem que dar conta toda a alimentação, de tudo. Antes, na época dos mamulengos, era repasse para a contratação, onde era previsto o 13º, onde era previsto também um fundo de caixa para pagamento da rescisão de contratos quando tinha necessidade. Ou o educador não se adaptava ao trabalho, porque é um trabalho, a gente trabalhava com rompimento de vínculos, são crianças e adolescentes que eram vítimas de maus tratos, de abuso. Então, eram educadores que nos apoiavam nesse sentido. No meu conhecimento, é isso. Não, infelizmente, não passava por mim nenhum tipo de valores, né? Os valores eram diretamente ligados a um setor da prefeitura, que na época chamava-se PATS, não me recordo agora do nome da sigla, mas assim, o PATS era um detentor dos convênios, ele que repassava a verba para. E lá, dentro do sistema, dentro do conveniamento, o que acontecia dentro do convênio? As pessoas eram, vamos dizer assim, tinham um contrato, né? As regras e assim por diante. Então, o que eu posso dizer é isso. Só sobre a questão do convênio em si, a senhora não acompanhou, existia o PATS, né, que a senhora disse que seria responsável. Durante o período que a senhora esteve à frente, a senhora viu, por exemplo, alguma movimentação dos funcionários do Instituto Mamulengo reclamando de recebimento dos seus vencimentos? Até mesmo se fala numa comissão que fez uma paralisação nas suas atividades. O que a senhora se lembra desse? Do nosso, não. O nosso não teve isso, até porque nós eram 12 educadores, não era do SECOI, que era assim muito, um enorme número, né? O nosso eram poucos. E, pelo contrário, eles, às vezes, até não recebimento, eles trabalhavam da mesma forma. Quando não recebiam, atrasava o seu salário, mas assim não teve nenhum movimento
que eu me recorde agora a respeito disso. A senhora- Na minha época não teve. A senhora soube, após, ou deve ter acompanhado, que existe um grupo muito grande de ex-funcionários do Instituto pleiteando na Justiça seus direitos trabalhistas? A senhora teve conhecimento disso? Tive conhecimento. A senhora sabe se a Prefeitura Municipal, embora não seja de sua atribuição, já disse, se a Prefeitura Municipal fez todos os repasses contratuais que estavam previstos para o Instituto Mamulengo, e se o Instituto cumpriu com as suas obrigações de repassar o dinheiro para os funcionários? A senhora, inclusive, citou o fato de que existia um fundo, né, para que pudesse gerir as questões trabalhistas. Exato. A senhora Então, pode... infelizmente, eu não sei, porque quando o mesmo pedia demissão ou o mesmo não entrava, ele próprio não estava, como fala, não gostava, ele não passou no processo de experiência, Seletivo. ele era, né, Passou no processo desligado, seletivo, demitido, mas não... era demitido. Isso tudo era direto da instituição administrativa com este convênio. Então, não sei dizer, nunca chegava para nós, a gente não mexia com este dado, com essa questão. Então, Esse fundo que a senhora falou que existia era justamente Todo para convênio. suprir essa... todos os convênios são assim. Tem que ter uma previsão de fundo para demissão. Isso é uma contrapartida também da instituição, da entidade. Agora, o o fato de convênio que tem que ter a sua contrapartida. Mas, então, o Instituto Mamulengo é que teria que ter esse fundo de caixa ou a Prefeitura que... Não, o Mamulengo teria Mamulengo. que ter esse fundo de Para caixa. poder pagar os direitos trabalhistas dos Exatamente. funcionários. Exatamente. Entendi. Pelo menos é assim que nós tínhamos, que era, na época, Isso o é convênio. contratual, previsto contratualmente? Exatamente. Eu não sei o Não teor. poderia ser o contrário, né? Poderia ser também. Não poderia ser o contrário, É. né? Porque como que Porque você vai nós- demitir? Porque o contrato é de 2 anos, digamos, e daí chegou a vencer os 2 anos, não teve condições de pagar aliás, de continuar com o serviço, teria que indenizar os Então, funcionários. né? hoje nós acompanhamos algumas entidades e todos têm que ter uma previsão desse fundo de caixa. Isso está dentro do padrão de conveniamento. Então, eu não sei dizer com cátedra, afirmar com cátedra, na época, Entendo. a respeito disso. Porém, facilitaria se pudesse chamar aquelas pessoas que, na época, fizeram esse contrato, a forma que foi redigido esse contrato. Não posso afirmar categoricamente. No entanto, acredito eu que deveria ter um fundo de Quem caixa. que a senhora conheceu ou conhece do Instituto Mamulengo, que a senhora tinha alguma relação, o presidente, o diretor? Eu conhecia a Lica, que é assistente social, Ela era do Instituto Mamulengo. do Instituto Mamulengo, e o Flaunísio. Lica? Lica. Infelizmente, eu não sei o nome. O apelido dela é apelido. Lica. Infelizmente, me falta o nome dela agora aqui. Mas é a Lica e o Ela ficou e até o Flaunísio. final, a senhora sabe? Ela ficou até o final, porque ela era do sonho de criança. E o Flaunísio, além, acho que do nosso trabalho que tinha com as unidades de acolhimento, tinha o sonho de criança e tinha também, se não me falha a memória, com a Fundação Casa. Certo. E o SECOI. Eram 4 convênios na época. São muitas coisas. Bem, então, eu acho que é o suficiente, senhora Ana Lúcia. Muito obrigado Eu que pela sua agradeço. presença, muito bom dia, e agradecemos imensamente seu comparecimento nessa comissão. Muito obrigado. Bem, essas são as pessoas que estavam relacionadas para a manhã de hoje. Nós vamos preparar uma pauta para a próxima sessão, vamos interromper os trabalhos por 2 minutos e vamos preparar uma pauta para a próxima reunião do Instituto Mamulengos. Nós teremos agora o recesso parlamentar, então será a data a ser definida para o mês de agosto. A data que está sendo proposta, nós temos também uma reunião que eu presido do Conselho da Comissão Especial de Inquérito da questão da substituição do Maringá, a empresa Maringá, também marcada, eu precisava ver as datas para não coincidir as mesmas datas, tem a questão do uso do plenário, e nós voltamos no máximo 5 minutos
para que a gente possa deixar já tudo engatilhado para a próxima reunião. Aos presentes do Instituto Mamulengo aqui, muito obrigado, que foram ex-funcionários, senhor advogado, senhor Davi, doutor Davi, aos demais presentes. Nós vamos marcar uma próxima reunião, dizendo a vocês que estamos já formatando um relatório final para que nós possamos, de alguma forma, trabalhar também pelos direitos, principalmente pelos direitos trabalhistas dos ex-funcionários do Instituto Mamulengo. Muito obrigado. Em poucos momentos, então, nós voltamos. Estamos retornando à reunião da Comissão Especial de Inquérito que investiga possíveis irregularidades praticadas entre o Instituto Mamulengo Social e também em convênio com a Prefeitura Municipal de São José dos Campos, num período já definido. Nós estamos recebendo, na manhã de hoje também, do Sindicato dos Terapeutas Profissionais da Beleza, Arte, Educadores e Agentes Sociais Similares do Estado de São Paulo, documentos que compõem a SEI Instituto Mamulengo Social. Nós fazemos o recebimento destas peças, termos de audiência e outras manifestações que foram feitas, inclusive, em juízo, sobre ação coletiva ordinária e sobre outros documentos complementares que estão aqui anexados. Nós já estamos ao final desta reunião, nós já ouvimos as testemunhas, ainda presentes aqui alguns funcionários do Instituto Mamulengo, presentes também, assistindo a essa reunião, os alunos da Marta Bibi, é isso? Vieira Babo, presente aqui, Vera Babo, também presentes aqui os alunos, muito bem recebidos por essa comissão. É um prazer em recepcioná-los aqui na Câmara de São José dos Campos. É pena que nós já estamos ao final da reunião, não deu para vocês acompanharem os depoimentos das testemunhas que aqui estiveram. Mas nós temos à nossa direita o vereador Robertinho da Padaria e à esquerda o professor Calazans Camargo. Nós temos que solicitar a inclusão das mídias digitais no processo, e também as atas, comunicando que as atas não serão extraídas. Em votação, a inclusão das mídias digitais, senhores vereadores, se forem contrários, se manifestem, não há manifestação em contrário, portanto, está aprovada a inclusão. Nós passaremos agora à definição da data para a nova reunião dessa Comissão Especial de Inquérito. Nós queremos convocar para a próxima reunião, que eram membros do Conselho Fiscal, Amadeu Dias de Oliveira, Cláudio César de Oliveira Pereira e Débora Regina de Oliveira Alves Venâncio, dizendo que o senhor Amadeu, é isso? O senhor Amadeu, senhora Ana, o senhor Amadeu Dias de Oliveira foi que não compareceu na manhã de hoje, então será feita nova convocação. Numa oportunidade futura, não ainda, o doutor Ronaldo José de Andrade, e a doutora Cíntia e a doutora Leila, que eram procuradores do município, nós deixaremos para uma outra oportunidade a senhora Maria América. Mas nós queremos convocar, então, o senhor Amadeu Dias de Oliveira, Cláudio César de Oliveira Pereira, Débora Regina de Oliveira Alves Venâncio, Vera Lúcia Teixeira Souza, que era do Instituto, também ofício à Prefeitura Municipal para que informe quem era a orientadora pedagógica do Instituto Mamulengo na oportunidade nas creches que eram dirigidas por esse instituto. E em votação, os senhores vereadores que forem favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários se manifestem. Está aprovado, então, a convocação. Agradecendo a presença de todos, aqueles que nos assistem pela TV Câmara, a plateia aqui presente, os alunos aqui presentes, nós gostaríamos de, por um segundo, um momento,
nós estamos convocando para o dia 10/8/2016, às 10 horas, dia 10/8/2016, 16 horas, às 10 horas, desculpe, às 10 horas, tendo em vista que nós temos um recesso parlamentar e teremos uma reunião da Comissão Especial de Transportes no dia 10, porque nós teremos uma reunião da Comissão de Transportes muito próxima, né? Então, deixaremos para o dia 10/8 a próxima reunião com esses convocados. Nada mais havendo a ser tratado, nós agradecemos muito a presença de todos, aos senhores funcionários da Idilidade, aos senhores vereadores aqui presentes, desejando a todos um bom dia. Muito obrigado.